Olá, amigos da Rádio WRB, das plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa de Taubaté, de São Carlos, do Brasil e do mundo. Eu estou Denis Albert e esse é o programa Mensagens do Bem, série especial, Conversando com os Espíritos, parte 26, Visitas Espirituais entre Pessoas. O programa Mensagens do Bem é uma produção do Grupo Comunicação e Pesquisa aí da Rádio WRB, em parceria com o canal Entre Mundos, dando uma espiadinha por baixo do véu. E você acompanha o podcast do programa Mensagem do Bem, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, pela Rádio WRB, www.radiowrb.com.br. Acesse e confira a grade de programas da Rádio WRB. E o programa Mensagens do Bem vai sempre ao ar às terças-feiras, também às 20 horas, com a nossa palestrante semanal, Sônia Regina, a véia na roça, que vem trazer uma mensagem do bem, inspiradora e de autoconhecimento para que você tire as suas conclusões, tá bom? E hoje, então, vamos ver com a Sônia a parte 26, visitas espirituais entre pessoas vivas. Boa noite, Sônia, tudo bem? Boa noite, Denis Albert. Boa noite, amigos do canal Entre Mundos. Boa noite, amigos da Rádio WRB, do pessoal da comunidade Entre Mundos no Facebook e todos aqueles que nos vão assistir no YouTube hoje e daqui por diante, nessas dimensões aí, afora desse planeta. Gente, olha só, eu estou de mudança, então as coisas estão meio acochambradas aqui. Tem dia que a gente tem que gravar a página avulsa para não interromper o estudo, e vai ter dia que tem que gravar o estudo, até que eu me instale na casa nova, tá bom? Então, quando de repente, hoje não tem estudo, tem página, não se assustem, é só essa transição aí de mudança. O nosso assunto de hoje é visitas espirituais entre pessoas vivas, ou seja, você, espírito acordado, fora do corpo, recebe outra visita espiritual também. Vocês são espírito, nada impede que vocês se encontrem à noite, conversem. Acontece muito de você dizer, sonhei com fulano, aí conversou uma opção de coisas, aí logo depois a pessoa liga para você, ou você encontra com ela na rua, ou alguém manda recado dela para você, realmente vocês se encontraram à noite. Pode também acontecer de você sonhar com uma determinada pessoa e não conhece ela, mas no sonho você conhece, aí de repente você esbarra com a pessoa na rua e olha, tem a sensação de que é a mesma pessoa. Porque quando alguém encontra com você no mundo espiritual que ele é encarnado, você vai ver ele como ele está encarnado. E se ele for seu amigo do mundo espiritual anterior a essa encarnação e você encontrar, já é diferente. Então, a primeira pergunta aqui seria assim: do princípio da emancipação da alma, que é a emancipação da alma é quando você sai do físico no desdobramento do sono ou na projeção astral. Durante o sono, e aqui no desdobramento do sono, parece resultar que temos uma dupla existência simultânea, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? É claro. Nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, nós vivemos a vida espiritual paralela à vida material. Nessa, a gente está estudando, aprendendo, tomando os tombos, passando pelas provas, espiando erros do passado, se acertando com a lei. E à noite, para você poder se retemperar, porque nós não aguentaríamos ficar direto 48 horas preso nesse corpo, a misericórdia divina achou por bem que a gente tivesse o sono, um sono reconfortante em que a gente vai se retemperar na espiritualidade junto aos nossos entes queridos e amigos desta encarnação que já partiram, ou de outras encarnações. Mas no caso aqui hoje, você vai se encontrar com os amigos que você tem dessa vida. Sonhei com fulano, sonhei com Beltrano, sonhei com Ciclano, fui numa festa com ele, foi mesmo, né? É chamada visita espiritual entre pessoas vivas. Então, você realmente tem uma vida dupla
E pode acontecer, quando você faz trabalhos espirituais aqui, pede todo dia para ir para o trabalho, de você desencarnar e encontrar uma obra enorme que você estava fazendo, um trabalho que você vinha desenvolvendo no outro plano. É perfeitamente normal. Aí ele diz assim, no estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma, porém, não são, propriamente falando, duas existências, são antes duas fases da mesma existência, pois o homem não vive duplamente. Ele vive a mesma existência em fases diferentes. Fase desdobrada do físico, que é no sono, e fase no físico preso, como a gente está nesse momento agora. Aí ele diz assim, duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono. Isso é muito comum. Quando você sonha com alguém, você encontrou com essa pessoa. Você não inventou da sua cabeça que você viu o fulano na rua e conversou a B ou C. Às vezes acontece que vocês fazem acertos no plano espiritual e, de repente, um de manhã lembra, puxa, sonhei com fulano. O outro não lembra do sonho, mas sente saudade de você e liga. Liga e comenta o assunto que vocês conversaram. Eu queria conversar com você a respeito disso. Você até já sabe qual é o assunto. Sabe aquela história que a gente quer o déjà vu? Sensação de que eu já falei sobre isso, sensação de que eu já vivi esse momento. O déjà vu nada mais é do que o que você viveu durante o desdobramento do sono e você não se lembra, porque nem sempre você lembra todos os sonhos que você tem. Na maioria das vezes você não lembra quase nenhum. E o déjà vu nada mais é do que a sensação de que já vivia aquela situação. Pode ser uma situação vivida a louros, lá na outra encarnação, mas pode ser uma que você viveu à noite no desdobramento do sol. Aí ele diz assim, sim, e muitas outras que julgam não se conhecer, reúnem-se e se falam. Pode ser sem que se suspeite a ter amigos em outro país sem que se suspeite. O fato de ir ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem vos ser úteis é tão frequente que vós mesmos fazeis isso quase todas as noites. Tanto você visita pessoas, quanto pessoas te visitam. Tanto pessoas vêm ter com você, como você vai ter com pessoas. Você, espírito, não dorme, quem dorme é o seu corpo. Essa noite, nem meu espírito, nem eu. Ficamos acordados até 3 horas da manhã, não conseguia dormir. Eu estou doida para ir embora, para partir, e eu fico muito agitada. Qual pode ser a utilidade dessa visita noturna, já que delas não nos lembramos? Bom, é bom que você não se lembre, para que você não se sinta o maioral que estava fazendo bem, ou para que você não se sinta constrangido se você encontrou o inimigo do passado, ele te brigou contigo, te xingou, te maltratou. O que você sonha como espírito, você vive como espírito, pertence ao espírito. O que você vive como matéria, pertence à matéria. Você, na matéria, trabalha para a melhoria do espírito. O espírito trabalha para que você, como preso ao corpo, que ele evolua. Então, o que é de lá, o que é de cá, é de cá. Interfere, mas não é tão importante assim. Comumente dela fica uma intuição ao despertar e, frequentemente, originam certas ideias que vêm espontaneamente. Pode acontecer isso, alguém você conversa, falando, estou com problema, não consigo resolver, aí outro te dá a solução. Você esquece o sonho, aí de repente você está assim, eureka, tum, aquela coisa brota na tua cabeça. Caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Foi aquela conversa que você teve de madrugada lá com alguém, que te orientou o teu guia espiritual, seus amigos espirituais, os seres que viveram com você nesse planeta, no outro, nessa encarnação e outra, que podem te ajudar. E para que você não perca o mérito, você vai lembrar como se tivesse tirado do porão da sua inconsciência, às vezes, a orientação que alguém te deu. Bom, sei que a gente possa explicar de onde veio, né, a ideia, e que são muitas, que são outras, que não são outras que senão o que adquiriu durante essas conversações no desdobramento do físico. O homem pode, pela sua vontade, provocar a visita espiritual, pode, por exemplo, dizer que preparar-se para dormir, essa noite quero me encontrar em espírito com tal pessoa, falar e dizer tal coisa. Pode acontecer. Se você tem bastante disciplina, você precisa muito conversar com a pessoa, você vai deitar naquela intenção. Pode acontecer, sim, de você ir até lá.
Pode ser que ele não tenha consciência, e pode até ser que você também não tenha consciência de que encontrou com aquela pessoa, mas vai voltar com a sensação de que encontrou, que matou a saudade, vai voltar com a sensação de qualquer maneira. Quando você já tem bastante evolução, você consegue sair, se desdobrar, consciente, encontrar com o outro, ainda que o outro não esteja consciente, conversar o que tem que conversar, e você voltar e lembrar. Opa, saí, me desdobrei, consciente, conversei com fulano, voltei, resolvi o que tinha que resolver. Depois você liga fisicamente pelo telefone e a situação já está praticamente resolvida, porque você já resolveu todos os problemas antes de resolver o problema que era o que você queria a solução. Pode sim acontecer. Então, ele diz aqui, eis o que acontece, o homem adormece, em espírito desperta, e aquilo que o homem havia resolvido, o espírito está frequentemente bem longe de... pode acontecer também, que o espírito pode estar bem longe de seguir. Você, como homem, quer uma coisa, como espírito pode querer outra, né? Pois a vida do homem pouco interessa ao espírito desligado, quando ele está desligado da matéria. Isso, para o homem, já bastante adiantado, já bastante evoluído, os outros passam de maneira muito diversa sua existência espiritual, entregam-se às suas paixões. Pode acontecer de você desejar muito encontrar com alguém, mas as suas paixões é o bar, é o botequim, a farra. Você sonha que quer ir falar com fulano, mas você vai para a bagunça que você está acostumado. Ou você pode querer encontrar com um amigo que vive na bagunça e, no entanto, você vai para um local trabalhar. Porque a gente, como na matéria, a gente tem desejos mais materiais, o ego está sempre na frente. E como o espírito, a gente pensa só como espírito, principalmente se a gente já tem alguma evolução. Então, muitas das vezes o espírito está nem aí porque a gente resolveu, mas se você está bastante evoluído, sintonizado, você consegue sim entrar em contato com aquelas pessoas que você desejava, principalmente se elas são da mesma sintonia que você, pensam como você, agem da mesma forma que você, têm a mesma filosofia, mesmo entendimento. É fácil encontrar. Então, vamos lá. Os outros passam de maneira muito diversa sua existência espiritual, entregam suas paixões e permanecem na inatividade. Pode, portanto, acontecer que, conforme sua motivação, predisponha o espírito que vá visitar pessoas que deseja. Mas, pelo fato de ter vontade quando desperto, não é razão para que isso aconteça, porque às vezes você, como espírito, não quer aquilo que você queria. Você queria muito bater um papo bobo com um amigo e, como espírito, você quer ir trabalhar, então você vai trabalhar e não vai bater um papo bobo. Se a coisa era séria, era estudo, é provável que você consiga. Um certo número de espírito encarnado pode se reunir e formar assembleias, isso acontece constantemente. Semelhante atrai semelhante. É comum numa casa espírita a gente dizer assim, até logo mais, porque a gente faz o trabalho de mesa, de esclarecimento doutrinário, que vocês chamam de desobsessão. Eu já participei muito disso, e a gente diz até logo mais, porque muitas das vezes a gente desdobra, se encontra todo mundo e continua o trabalho. Muitos da gente não lembra mesmo, e não lembra mesmo, porque a gente está ligado ao físico, sai para muito longe do físico, não lembra. Para você ter alguma sensação, você tem que ser muito evoluído, alguma consciência, ou então você agir muito perto do corpo, para ter consciência de que o espírito está fazendo enquanto o corpo dorme. Então, pode sim acontecer assembleias de estudo, você pode reunir um grupo enorme para aprender coisas, sim. Sem dúvida alguma, os laços de amizade, antigos ou novos, você pode também se encontrar com aqueles que você encarnou há muitas encarnações atrás, e é seu amigo até hoje. Frequentemente reúne-se assim diversos espíritos felizes por estarem próximos um do outro. Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade contraídos noutras existências anteriores. Ao despertar, trazemos a intuição das ideias nessas conversações ocultas, mas ignoramos a origem. A gente vem com uma ideia na cabeça, acordou com uma ideia eureka, que ideia bacana que eu tive, nem lembra que foi de uma conversa, que alguém te passou orientação, porque você entra na matéria como se você mergulhasse
na lama, né? A matéria é muito densa, principalmente se você é um carnívoro, daquele que come churrasquinho sangrento, bebe muito álcool, come demais, se desequilibra, tu vai ficando muito terra, e você não lembra nada. Quando você se melhora um pouquinho, você tem a sensação de que eu conversei com alguém. Eu acho que eu fui em algum lugar, eu vi meu guia espiritual. Você lembra de relance, como você dorme e acorda, você vai de alfa a teta, alfa, beta, teta. Aí chega no sono mais profundo, acorda, se vira na cama, ou você sempre acorda de noite, que você não lembra. Torna a voltar o sonho alfa, delta, beta, delta, teta. Você fica assim a noite inteira. Então, cada vez você vai, às vezes, para um lugar diferente. Pode ir para o trabalho, para o estudo, para o tratamento, bater papo, passear, pode fazer tanta coisa que você de manhã só às vezes lembra uma mistura de tudo, e diz que estou sem pé, sem cabeça, eu estava na praia, daqui a pouco eu estava em casa, daqui a pouco eu estava no trabalho, daqui a pouco eu estava discutindo, daqui a pouco... Não é isso, é que você viveu várias situações diferentes e de noite, de manhã, você só tem a mistura de tudo. Mas tem gente que não lembra nada, deita igual uma porta e levanta com uma porta. Bom, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, embora não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que ele está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição disso ao despertar? Aí ele diz assim: como espírito, ele pode certamente vê-lo e conhecer a sua situação, se não lhe tiver sido imposto que ele não possa saber. Pode ser que ele não tenha, não seja permitido ele saber se a pessoa está viva ou morta por algum motivo. Pode ser como prova, crer na morte do seu amigo, ele terá um pressentimento, ou ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá ter o pressentimento da sua morte. Caso seja necessário você saber, você vai ter o pressentimento da vida ou da morte. Caso não, não. Ou vai esclarecer? Vai. Se é para esclarecer para o seu bem, sim. Se não é, você não vai lembrar. Tudo vai funcionar sempre de acordo com aquilo que você faz, que você pensa, que você age, como é que você vibra. Tudo vai ser sempre em relação à tua forma de viver, de agir, de pensar e de falar. Então, esse trecho já parou. Então, agora vai falar transmissão oculta de pensamento. A transmissão oculta de pensamento não necessariamente é aquela que a pessoa fala e você ouve na cabeça. Você recebe pensamento o tempo inteiro. Paulo diz assim: as aves daninhas sobrevoam vossas cabeças. Tomai cuidado para que elas não façam ninhos. É o pensamento. Nos livros de André Luiz, que conta o mundo espiritual, a situação como é que é, mostra o mar dos pensamentos. O mar dos pensamentos é uma camada nebulosa que parece nuvem, que gira acima da cabeça da gente aqui na Terra, porque a gente ainda está dentro do umbral, né? E você vê, quando o espírito vem de esferas mais altas, ele vê aquela nuvem negra, e aí ele vê aqueles raios que saem de um lugar e entram no outro, igual o raio, sai de um lugar e entra no outro. Aí, se você apurar a vista, vai ver que sai de uma cabeça e entra na outra. Ou seja, o pensamento de um vai voar para a cabeça do outro, que tem a mesma sintonia, a mesma vibração. Quando é um pensamento luminoso, é um jato de luz que vai de uma cabeça a outra. Você está aqui pensando coisa boa, desejando coisa boa, querendo que o mundo fique maravilhoso. Outros espíritos que pensam como você vai se sintonizar, vai haver aquela trocazinha. Igual quando eles mostram na televisão a imagem do cérebro, os neurônios, aquelas setazinhas, aquela bagunça, um ligado no outro, outro ligado no outro, parece uma aranha. Acontece isso. Fica entrelaçado os pensamentos daqueles que estão na mesma sintonia, com a mesma vontade de crescer. Assim como os pensamentos de desânimo, de raiva, de revolta, de ódio, também faz uma malha de um no outro. Aquele pensamento sai da cabeça de um e entra na cabeça do outro. Então, isso é uma transmissão de pensamento e não necessariamente alguém está falando no seu ouvido. Eu tenho uma música que toca no ouvido direito, eu não sei quem é que toca, não sei se é a espiritualidade que botou ela 24 horas no meu ouvido. Eu estou aqui, eu estou ouvindo ela. Eu paro assim, ela entra. Pena que eu não sei tocar. Tentei aprender a tocar para alguém, mas não consegui, porque música clássica é muito difícil. Isso deve ser alguma transmissão que eles mandam para mim, porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito ansiosa. Pode ser para me manter mais tranquila. Até porque a idade vai chegando, eu tenho que aprender a ser mais tranquila. Quem vê palestra minha de 6 anos atrás na internet, eu falava atropelando de tão rápido.
Hoje eu consigo falar mais calma até eu quando vou reassistir, porque eu esqueço, eu percebo que eu estou falando mais devagar. Então, gente, é possível sim. Quando você deseja muito passar uma coisa para uma pessoa, pode ser que ela receba aquilo como uma intuição. É perfeitamente normal. Então, qual a causa de uma mesma ideia e de uma descoberta, por exemplo, se produzir em vários lugares ao mesmo tempo? A transmissão de pensamento. Você tem uma ideia, inventa uma coisa, vibra no ar, alguém na tua sintonia capta a ideia, tem a mesma ideia. Vamos dar um exemplo. Os irmãos Wright estavam tentando fazer um treco que voasse. Os Santos Dumont também. Lá fora dizem que foi eles que inventou a aviação, mas é mentira. O avião deles voou sim, antes do de Santos Dumont, mas o deles não tinha motor, era planô. O do Santos Dumont tinha motor, e enquanto tinha gasolina, voou. Não é isso? Então, quando alguma coisa tem que ser inventada, ou alguma coisa tem que ser espalhada para a humanidade, a espiritualidade joga a ideia e quem está na sintonia capta. Então, se é um invento, vários seres vão captar ao mesmo tempo e vão tentar botar em prática. Aquele que estiver mais sintonizado consegue chegar ao final daquilo que vai ser feito. Ou aquele que estiver mais sintonizado vai conseguir transmitir através de uma palestra o que a espiritualidade quer realmente passar. Vocês falam que pode ser canalização, nada mais é do que uma transmissão oculta de pensamento. Os extraterrestres fazem essa canalização através de aparelhos. E os espíritos, eles são espíritos também, mas como estão encarnados, como extraterrestres, eles fazem por aparelho. Mesmo que eles estejam numa dimensão sutil, eles têm aparelho para fazer essa sintonia com a gente, que é a canalização. E a psicofonia, que o pessoal chama de incorporação, que nada mais é do que psicofonia, que o espírito pode estar do outro lado do planeta e jogar o raio do pensamento dele atrás da sua cabeça, aqui onde tem o hipófise, hipotálamo, tálamo, manda para ali de onde ele está e você pode transmitir através da intuição, da psicografia mecânica ou da psicografia intuitiva, consciente ou não. É transmissão de pensamento, né? Então, qual a causa de uma mesma pessoa ter ideias iguais, né? Ele diz assim, já dissemos que durante o sono, isso também pode acontecer durante o sono, exato. E acordado e dormir, tá? Que durante o sono o espírito se comunica com outros. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita que foi ele que inventou. Assim, muitos podem simultaneamente descobrir uma mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia está no ar, é uma figura muito justa de linguagem, mais justa do que supomos. Cada um contribui para propagá-la sem suspeitar. Então, pode acontecer no desdobramento do sono, a espiritualidade soltar uma ideia e você captar como espírito, ou pode simplesmente você estar em oração, meditação, ou você é a pessoa que vive sintonizada, os outros captam o sono e você capta fora. Acho que eu vou fazer eu vou fazer isso. Aí você bate o olho assim, vou fazer isso. Quando um planeta é primitivo, que espíritos são expurgados para a Terra, a espiritualidade chega perto daquele espírito que está menos endividado, mas que acontece assim, né? Tem um aluno de 2, de 3, de 4, mas tem o de 4,9, que pode ser expurgado por causa de um ponto, não é isso? Ele está mais apto a receber orientação para pular mais rápido, ele vai ajudar os outros e está mais apto. E todos que querem chegar vão ajudar os primitivos. No momento em que ele está cochilando, assim, depois da comida, ou dormindo, ou que ele deita assim, vai dar aquela cochilada, daí ele vê uma roda. A espiritualidade está jogando imagem mental para ele. Aí ele abre o olho, o espírito rola uma pedra, ele vê a pedra rolando e lembra da roda. Aquilo ali foi intuição, foi uma transmissão oculta de pensamento. Não é não? O bicho, eles correm do bicho, porque o bicho mata, porque o bicho aquilo. Aí a espiritualidade joga a ideia de uma casa. Ele já viveu isso, nós já vivemos isso aqui, sabemos o que é uma casa e o que é uma porta. Daí ele joga no desdobramento daquele momento em que está na emancipação da alma, uma caverna para ele morar. Tá, mas o bicho entra na caverna, aí ele mostra uma casa. Mostra uma casa rústica, com alguém botando uma porta para proteger do bicho. E aí, quando ele acorda, ele vai olhar assim, olhar para a madeira, vai fazer a porta, vai tampar a caverna dele.
Isso é transmissão culta de pensamento. É a forma sutil que a espiritualidade encontra de nos dar orientação sem que a gente se sinta teleguiado. Porque as pessoas vão para as religiões porque quer marido, casa, filho, emprego, prosperidade, quer que o pastor ore para eles, vai lá na religião, ou quer que o padre, que o pai de santo, que o dirigente, ora por mim lá. Aí você ora uma vez, duas, três, e a espiritualidade diz que o limite é 10. Depois a pessoa tem que ir. Se você orou de verdade para ela tem que acordar e tem que ir. Aí eu digo, já fiz 10 vezes para você, agora é hora de você tomar a sua atitude com as suas próprias pernas. Você é ruim. Não, não sou ruim. Senão a pessoa vai me fazer de bengala a vida inteira e ela não vai crescer. E eu vou ser responsável por ficar me responsabilizando por orar por ela, enquanto que ela não vai fazer nada por ela mesma. Então, eu vou ser o responsável. Então, você pode sim, essa transmissão de pensamento acontece sim, de várias formas diferentes, pela intuição, no trabalho também, dormindo, acordado, acontece. Vamos ver o que eles dizem aqui. Já dissemos que durante o sono o espírito se comunica entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra. E o homem pensa que tem inventado. Assim, muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Aí a letrinha miúdo. Desse modo, nosso espírito revela frequentemente ele próprio e a outros espíritos o seu conhecimento e que contribui para a melhoria dos demais. Letrinha miudinha. Vamos lá. O espírito pode se comunicar se o corpo estiver completamente desperto? Gente, ele não pode se comunicar através de um outro ser encarnado, mas você totalmente desperto pode ficar enviando pensamento para alguém, enviando mesmo aquele pensamento, aquela que eu preciso falar com fulano, que ele não conseguia achar seu telefone, preciso falar contigo. De repente a pessoa se liga em você, caramba, eu vou ligar para a Sônia. Aí você diz, poxa, queria que tu me ligasse, eu esqueci seu telefone, eu perdi seu telefone, ou a minha agenda caiu, que bom que você ligou. Não, você ficou, quero falar com ele, você que fez a transmissão. Daí eles dizem assim, o espírito não se acha encerrado no corpo, como numa caixinha, ele irradia sua volta, é por isso que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Mas se ele fica desejando que precisa falar com alguém, ele termina ou encontrando aquela pessoa na rua, ou atraindo ela fazer uma ligação para você, ou ela mandar um recado para você, você encontrar um parente próximo dela e você mandar o recado, sempre vai dar um jeito de chegar até lá. Então, gente, vamos para o intervalo da nossa rádio WRB. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham pelo canal Entre Mundos no YouTube, a todos vocês que nos assistem pelo Facebook e pelas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa, pelo podcast da Rádio WRB. Você está no programa Mensagens do Bem, série especial Conversando com os Espíritos, parte 26, Visitas Espirituais entre Pessoas Vivas. Se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que nos próximos programas colocaremos em pauta para a nossa palestrante Sônia Regina. E agora a gente vai para os intervalos do programa Mensagens do Bem na Rádio WRB e daqui a pouquinho a gente volta. O programa Mensagens do Bem na Rádio WRB volta já já. Gratidão às nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa e da Rádio WRB, os canais Entre Mundos, canal Resistência Inclusiva, canal Vera Roça, o blog Sociologia e Análise, páginas As e Palavras, Massa Crítica, Resistência Inclusiva, grupos Comunidade Entre Mundos, Cadeirantes do Apocalipse, Projeto Teias Midiáticas. Conheçam o grupo Projeto Teias Midiáticas, onde você fica informado com muito conteúdo cultural. Vale a pena conferir no Facebook o Projeto Teias Midiáticas. Gratidão também ao grupo Repostando, Basquete sobre Rodas Taubaté, Desapega e, lógico, o grupo gerador de todas as nossas plataformas de conteúdo, Grupo Comunicação e Pesquisa. Obrigado também à Fundação Pró Memória de São Carlos,
que é uma fundação pública, a qual nós apoiamos por serem agentes de transformação da sociedade através da informação e do conhecimento. E estamos de volta com o programa Mensagens do Bem, série especial Conversando com os Espíritos, parte 26, Visitas Espirituais entre Pessoas Vivas. Programa Mensagens do Bem, sempre trazendo uma mensagem edificante para você. Hoje e sempre com a Sônia Regina, nossa palestrante semanal, que vem trazer essa mensagem do bem para todos nós. Então, com vocês, Sônia Regina. Sônia Regina, visitas espirituais entre pessoas vivas. Podemos dizer que isso seria uma espécie de telepatia ou projeção astral? Sincronicidade, eu diria. Porque os vivos têm, às vezes, o mesmo pensamento, às vezes têm a mesma ideia, às vezes inventa a mesma coisa. Isso é telepatia, isso se chama sintonia. A próxima pergunta, a última desse tópico, como se explica que duas pessoas perfeitamente despertas, acordadas, né, tenham com frequência instantaneamente o mesmo pensamento? Não já aconteceu de estar conversando com alguém, aí está em silêncio, daqui a pouco os dois falam a mesma coisa, junto? Ou aí começa a rir, aí vai falar outra coisa, fala de novo a mesma coisa. Isso se chama sincronicidade, isso se chama sintonia. Pode acontecer, e acontece com muita frequência, sobretudo se são espíritos simpáticos, se são espíritos que vibram na mesma vibe. É comum repetir a mesma, falar ao mesmo tempo a mesma coisa, ter o mesmo pensamento, ter a mesma ideia, porque você está na onda mental do outro. Porque, assim, a frequência é como se fossem degraus. Quem está no mesmo degrau é suscetível de captar as coisas desse degrau e de algum abaixo. Acima é mais difícil, só se você estiver vibrando legal. Mas o degrau que você está e um abaixo é mais fácil de você captar. Assim. Daí ele diz assim, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e se veem reciprocamente sem seu pensamento, mesmo quando o corpo não dorme. Aí tem aquela letrinha muito pequenininha. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que as duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade de sinais externos e da linguagem. Quando duas pessoas têm muita sintonia, uma olha para a outra sabe o que ela quer. Sabe esses casais que pensam bastante de casar, se conhecem bem, são espíritos afins, e não é casamento de prova? Olham para o outro, já sabe o que o outro quer, não precisa nem falar. Já é o pensamento que vibra. O cara pensa, vou tomar um café. A outra levanta, vamos tomar um café? Puxa, estava pensando nisso. Sincronicidade, sintonia, né? Isso pode acontecer, sim. Então, vamos lá. O restinho ele diz, poderia dizer que falam a linguagem dos espíritos, que é a linguagem espiritual. Então, esse texto também terminou, é pequeno, porque existem outros livros do Pentateuco, né? Esse é o primeiro, que vai explicar mais a miúdo. Então, tem o livro dos médiuns, tem o Evangelho para falar do Evangelho, tem o livro dos médiuns para falar de mediunidade, e tem o Gênesis, que vai falar da formação geral do orbe terrestre, e tem o livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, para mostrar a lei de causa e efeito, as consequências dos atos com mais minudência. Então, aqui ele faz en passant sobre todos os assuntos, superficialmente, e depois esse livro se desdobra nos outros 4. Tá? Então, por isso que não, os trechos não são muito longos, que é para você estudar nos outros livros. Quando a gente acabar, se o pessoal achar que deve, e a espiritualidade permitir, a gente vai passar para o livro dos médiuns, que para as pessoas que pensam que não tem mediunidade, está se danando no mundo, e tem mediunidade, acontece as coisas e não sabe explicar. É a mediunidade que nem todo mundo, é como se diz, pega santo, ninguém todo mundo dá passagem a espírito. Tem muitos tipos de mediunidade que você tem e nem sabe, e às vezes vem com ela de tarefa e você não a usa. Você tem a mediunidade de cura, tem a de premonição, tem a visão aberta, tem a de projeção astral para fazer trabalhos,
tem vários tipos de nuances no mesmo dom da mediunidade. Depois, quando a gente for estudar esse livro, vamos explicar, né? Tem a intuição muito grande, tem a intuição pequena, tem a visão perfeita e tem a visão nublada. A mediunidade varia de acordo com o aprendizado do espírito. Então, vamos passar agora para o outro texto. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Gente, eu era criança, eu tinha pavor quando falava catalepsia, porque eu sabia que o ator, Sérgio Cardoso, ele era cataléptico, e ele não avisou a família, não falou com ninguém, só o médico dele sabia. Como ele era muito famoso, saiu no jornal. Morreu o ator Sérgio Cardoso. Naquela época, o telefone não era tão fácil assim. O médico dele imediatamente estava nos Estados Unidos, entrou dentro do avião e veio desesperado para o Brasil, porque ele sabia que ele entrava em catalepsia, ou seja, você entra num sono, num relaxamento tão profundo que se botar um estetoscópio não escuta seu coração. É como se você estivesse morto. Você chega até a entrar numa espécie de rigidez cadavérica. E à medida que a doença vai se agravando, você fica 6, 8, 10 horas, 12, tem gente que fica 24. Até que um dia você não volta mais. Então ele veio correndo, chegou aqui, correu na delegacia, pediu pelo amor de Deus, vamos desenterrar. O Sérgio Cardoso havia acordado. A cova antigamente era 7 palmos de verdade, né? Ou seja, 1,40 m, né? 20 centímetros, um palmo. E ele tentou sair, não conseguiu, estava com as unhas cheias de farpa, com a impressão de que morreu sufocado, virado no caixão. Ele morreu dentro da tumba. Eu tinha pavor da catalepsia. Quando eu era jovem, eu conheci uma moça que ela conhecia vocês em muito prazer. Olha, sabe o que é catalepsia? Sei, eu sou. Se eu desmaiar, cair na rua, pelo amor de Deus, na minha bolsa, no bolsinho, tem um telefone, chama meu marido, ele é médico, ele sabe que eu sou cataléptica. Porque ela disse que às vezes na rua simplesmente cai dura, nego dá como morta, nego taca na geladeira, né? Então, ela tinha na carteira dela, bem grande, um adesivo, sou cataléptica. Não me enterrem viva. E eu tinha pavor disso. Vamos estudar agora o assunto. Geralmente, os letárgicos, é um outro estado, né? A pessoa fica naquela letargia, e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. Será pelos olhos e pelos ouvidos do corpo que eles têm essas percepções? E, gente, o pior é isso. É que o letárgico e o cataléptico parece que está morto, desmaiado, no caso do letárgico, e no outro parece que está morto, mas ele está vendo e ouvindo tudo. Ele não controla o corpo, ele não consegue se mexer. É igual quando vocês falam que tem prendedeira, não é isso que é em Minas Gerais que fala prendedeira. É um negócio que vocês comentam aí, que você se sentiu preso na cama, e aquilo ali nada é do que, mais é do que um desdobramento, você saiu para baixo, tem a sensação de que foi afundado na cama, preso na cama, e não é isso, é a saída do corpo para baixo. Certamente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em torno deles, mas não pode manifestá-lo. Seria pelos olhos ou pelos ouvidos? Não, claro, é pelo espírito. É como o espírito que ele vê. Ele está fora do corpo. Se ele tivesse no corpo, ele mexia ele. Então, não é pelos olhos nem pelo ouvido. É pelo espírito que ele percebe e fica desesperado se enterrar ele, né? Porque ele não tem o que fazer, ele não consegue movimentar o corpo. É muito, muito ruim isso, né, gente? Aí tem uma pergunta: por que ele não pode comunicar-se? Porque o corpo está impossível de ser mexido. Eu acho que é porque afasta-se demais do corpo e aí o corpo não consegue se movimentar. Ele diz assim: o estado do corpo a isso se opõe. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que lá no homem outra coisa além do corpo, visto que o corpo não funciona mais e o espírito pode e age. Quer dizer, deve ser desesperador você estar letárgico, cataléptico, vendo tudo, é igual quem está em coma. Quando você está em coma, diz assim, conversa com ele, conversa com ela. Eles ouvem tudo, entendem tudo. Então, quando alguém, um idoso está morrendo, que os filhos estão, a casa é minha, o carro é teu, isso aqui, eles veem, tá? Se eles voltarem, eles voltam muito mal, voltam muito bravo.
uma pessoa em coma, eu mesmo que letárgico, cataléptico, mas ele ouve tudo que acontece à sua volta. Aí vem assim, na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências de morte, e a ele retornar depois. Aí ele diz, na letargia, o corpo não está morto, visto que as funções se efetuam, a vitalidade dele se encontra em estado latente, como na crisálida, e não aniquilada. A crisálida é aquele casulozinho, né? Ali não está morto, está latente. Às vezes não é perceptível, mas a medicina, se botar aparelho, percebe, a gente não percebe. Já na catalepsia, até os aparelhos aí são enganados, tá? E o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços de verdade, aí existe a real morte, o real desencarne. A desagregação dos órgãos é que faz a separação completa e o espírito, então, mete o pé, caso contrário, ele retorna. Quando um homem que tem a aparência de morte retorna à vida, é que a morte não foi completa, foi só uma letargia profunda ou a catalepsia. Pode-se, através de cuidados dispensados em tempo útil, reatar laços prestes a se romper e fazer voltar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Pode, doando energia, se não era a hora dele, digamos que ele ficou doente, não pode sair da cama, não tem ninguém para acudir, mora sozinho, está quase morrendo, mas não era a hora dele. Mas aí chega alguém, doa energia, vai cuidar, pode sim. Se não está a morte completa, volta. Se romper o laço, já é. Ele diz, sem dúvida sim, e disso tens a prova todos os dias. O magnetismo, nesse caso, representa frequentemente um poderoso meio, que é o passe, é o jorê, e vai por aí afora, né? A magnetização, a imposição de mãos. Porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Quando uma pessoa está doente, que você manda energia de longe, a pessoa recebe essa energia. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por causa fisiológica ainda gente, é inexplicado, ninguém sabe qual é a causa ainda, viu? Elas diferem no sentido de que, na letargia, é mais uma coisa aparente. Na catalepsia, é localizada e pode afetar, porque a catalepsia vai no cérebro, por isso que desliga tudo. Na letargia, vai no corpo, e aí é mais fácil de voltar. Na catalepsia, é o cérebro que desliga e o resto fica funcionando como se fosse hibernando. Daí ele diz assim, a inteligência continua livre, mas o corpo não tem nenhum tipo de movimento e não consegue ter comando, uma vez que é o cérebro que dá uma desligada, não dá bem uma desligada, ele entra em stand-by, e aí não controla o corpo. Então, esse trecho termina e nós vamos entrar em sonambulismo. Ele é curtinho. E, gente, esse é bem grande, eu acho que não vai dar para fazer só um pedacinho assim. O sonambulismo é bem grande. Eu posso fazer um comentário sobre o sonambulismo, porque faltam 15 minutos, não sei se vai dar tempo da gente. Não tem um trecho bom de leitura aqui, eu vou ler para vocês. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos. Como se pode explicar? Tem o sonâmbulo natural e o sonâmbulo mediúnico, né? A mediunidade sonambúlica é uma e o sonâmbulo é outro. O sonâmbulo é aquele que levanta do corpo e carrega, ele sai do corpo, mas carrega o corpo junto, ele arrasta o corpo junto, dormindo. E a mediunidade sonambúlica, não, o médium senta na mesa, desencaixa do corpo como se fosse um desdobramento, vê à sua volta, ele pode ter até uma visão de raio-x e ver o seu corpo. Ele, como um médium, ele que se comunica com você, não é um espírito. Então, muitos médios sonambúlicos trabalham com um médico do lado. Aí ele diz, o meu doutor disse,
que o seu problema é esse e esse. O meu doutor está falando para você fazer isso assim, assim, assim. Essa é a mediunidade sonambúlica. Ele fala o que dizem para ele tem consciência e ele é que transmite. Não é um espírito que acopla nele e transmite através dele. Ele mesmo transmite, porque ele vê e ouve a espiritualidade e ela vai passando para ele, ele transmite. Esse é o médium sonambúlico. Já o sonambulismo é diferente, o cara acorda, levanta, carrega o corpo, toma banho, faz café. Diz, não pode acordar. Depende de onde o cara vai, ele sobe na janela, se tu não acordar ele, ele cai, né? Tu precisa pegar a pessoa, guiar ela em direção diferente e aos poucos ir acordando ela suavemente, para não assustar demais, né? Então ele diz assim, é uma independência da alma mais completa do que no sonho. Então, suas faculdades ficam mais desenvolvidas e ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. O sonho vem assim, um sonambulismo imperfeito. O sonambulismo perfeito é quando você está dormindo, levanta e carrega o corpo. Aí é sonambulismo de verdade. Aí ele diz assim, no sonambulismo, o espírito se acha na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais estão, de alguma forma, em estado de catalepsia. Não recebem mais impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, porque este está entregue ao repouso indispensável à vida. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é porque o espírito preocupado com uma coisa ou outra entrega-se a uma ação qualquer que necessita da utilidade do seu corpo. Daí ele levanta o seu corpo e leva até onde ele está. Abre geladeira, come de madrugada, vai no banheiro, pode sair para a rua, né? Quem tem parente sonâmbulo deve tirar a chave da porta e esconder à noite, porque pode sair, pegar um carro e dirigir, né? Então, ele acorda, o corpo dele não tem comunicação com o espírito, mas ele pode pegar o corpo dele e sair levando ele para onde ele quiser. Bom, o corpo do qual se serve, então, de uma forma análoga ao uso que ele faz de uma mesa, como ele faz o uso de uma mesa ou qualquer outro objeto, ele usa o corpo dele como se fosse um apêndice. Se ele não levanta, pega uma caneta para escrever, pega um copo d'água, ele pega o corpo dele e leva. E o corpo dele não tem controle. Ele é que controla. E não está acordado. No fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo da vossa mão, nos dias de comunicação escrita, ele pode comandar a mão também isso. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Esses recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou coisas externas e os comunicam ao espírito, que então também, em repouso, delas apenas percebe sensações confusas e frequentemente desordenadas, e sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão com a vaga lembrança, seja dessa existência, seja de outras existências anteriores, porque o sonâmbulo não tem consciência de nada, ele é como se fosse um autômato. Então, ele pode misturar coisas de vidas anteriores com a de agora, sensações diferentes, e por isso que ele pode sair e acontecer desastres, né? É fácil, então, compreender por que o sonâmbulo nenhuma recordação guarda e por que os sonhos de que se conserva a memória, na maioria das vezes, não têm sentido algum. Digo na maioria das vezes, pois também acontece serem consequência de uma recordação precisa de acontecimento de uma vida muito anterior a essa, e algumas vezes até uma espécie de intuição do futuro. Às vezes a espiritualidade orienta durante o sonambulismo alguma coisa que ele tem que fazer no futuro, ele não lembra, não tem consciência, mas quando ele volta ao corpo, aquilo entra como eureka!
Deu vontade de fazer isso. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, só que o magnético é provocado. Pode um magnetizador magnetizar uma pessoa e ela entrar em estado sonambúlico, que não tem a ver com a mediunidade sonambúlica, nem com o sonambulismo natural. Aí, qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Gente, fluido magnético é o nosso fluido energético, é o nosso fluido vital. É com esse fluido que a gente materializa o nosso corpo. É o fluido da terra, com o fluido da natureza, né? Da natureza, com o fluido ar universal, com o fluido das plantas, né? São 3 fluidos, o A, o B e o C. O magnético, o elétrico e o espiritual. O fluido cósmico universal, que é o fluido A. O B é o animalizado, que é o fluido do corpo físico. E o C, que é o da natureza. Então, ele diz assim, qual a natureza do chamado fluido magnético? Fluido vital, fluido elétrico, fluido animalizado, que são modificações do fluido cósmico universal. Isso eu já expliquei lá no começo. A matéria-mãe universal fez o fluido cósmico, que foi mudando e formando. Cada orbe tem um fluido de acordo com o seu degrau. Aí, dentro de um próprio orbe, o fluido do orbe na galáxia já é modificado para aquela galáxia. Aí cada sol da galáxia tira o seu quantum, tem o seu tipo de fluido de acordo com o estágio daquele sol. Aí os planetas que estão em volta recebem do sol o fluido cósmico universal modificado para o degrau evolutivo que está aquele planeta. Aí naquele planeta tem vários países, cada país tem a sua missão naquele planeta. Cada um vai ter uma modificação desse fluido de acordo com a missão de cada país. No país, em cada país tem seus estados. Cada estado tem uma missão no país. O fluido vai ser modificado de acordo com a necessidade daquele estado. Aí tem as cidades. Cada cidade tem uma modificação daquele fluido do estado adequado para a necessidade daquela cidade. Cada bairro daquela cidade tem uma variação de fluido diferente. Cada rua tem uma variação. Cada casa tem um fluido da casa. Por isso que aí você entra num lugar e diz, meu Deus, não aguento ficar aqui. Ou então entra e diz, ai, que delícia ficar nesse ambiente. E cada pessoa da casa vai ter uma modificação desse fluido da casa de acordo com a sua etapa encarnatória, vibratória. Não é difícil, é só entender que a coisa é progressiva, né? Daí ele diz assim, qual a natureza do agente chamado fluídico? Aí ele fala disso, aí vem a outra. Qual a causa da clarevidência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. A clarevidência sonambúlica, o sonâmbulo está fora do corpo, mas ele está de posse do corpo, ele comanda ele vê e fala. E na mediunidade sonambúlica, ele conversa com o espírito e ele transmite para você. Qual a causa? Está aqui. Como pode o sonâmbulo ver através do corpo opaco? Porque ele está vendo como espírito, ele não está vendo como matéria. Ele, como espírito, vê até através do seu corpo, vê seus órgãos. Porque o teu corpo não é matéria, é energia vibrando. Se ele está em espírito, ele vê através dessa energia que está no teu corpo. É por isso que eles olham assim, de você está com problema no fígado. O meu doutor disse para você usar isso assim, assim. Ele vê, e o médico também está vendo que ele está na espiritualidade. E aí ele diz, estou vendo isso assim, assim no seu estômago. O meu doutor disse para você usar tal chá, tal erva, para você não comer isso, para você não fazer aquilo, para você não beber. Então, é porque em espírito você é transparente. Quem está em espírito vê os órgãos da gente, se ele tiver maturidade espiritual para isso, vê a gente. Passa através da gente sem que a gente perceba, quanto mais vê o que tem dentro do nosso corpo físico, que para eles não é nada. Aí ele diz assim, só há corpos opacos para os vossos grosseiros órgãos, nossos olhos, né? Já não dissemos que para o espírito a matéria não representa um obstáculo, visto que ele a atravessa livremente, como atravessa a parede, como atravessa tudo.
Frequentemente ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, pelo braço, mas ele está vendo ele inteiro. É que como ele está preso ao físico, estou vendo pelo meu joelho, estou vendo pela minha mão, não está. O espírito, quando ele sai do corpo, ele vê inteiro, ele vê 360 graus, em cima, embaixo e em volta. Então, quando você está no estado sonambúlico, fica meio confuso, porque está vendo em várias posições e não consegue entender com o que está vendo. Uma vez que no físico ele sabe que você enxerga com os olhos. Eu vou acabar de ler o trecho, que nosso tempo está acabando. Bom, porque vós inteiramente preso à matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o concurso dos olhos. Ele próprio pode, pelo vosso desejo, acredita que necessita dos olhos. Tanto que ele diz, engraçado, eu estou vendo pela testa, estou vendo pela mão, não estou entendendo. Claro, ele está como espírito, ele vê direto. Mas, se o deixasses livre, ele compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, que ele vê de fora do seu corpo. Gente, o nosso tempo acabou. Continuaremos na pergunta 430, ainda sobre o sonambulismo. É bacana, esse trecho é bem grande, é bem explicadinho. Então, o que deu para vocês perceberem? Energia é tudo, você, energia, não tem grandes... A gente, quando não sabe, fala, oh, como que pode? Simples assim, se tudo é energia. Se você pudesse, quando você faz o teste assim, bota assim, fica olhando para o teu dedo no fundo branco, presta bem atenção em torno, você vê a energia em volta do teu corpo. Aí você vê que aquilo ali ainda é o seu dedo, ainda é vibração. E se você tentar aproximar assim diante de um lugar branco, que você consiga olhar entre os dedos e não o dedo, você vê a energia, e quando encosta a energia do outro, você encosta, sente o toque, mesmo quando ainda não tem encostado. Experimenta isso. Vai para uma parede branca, põe as mãos assim, uma de frente para a outra, os dedos um de frente para o outro, e fica olhando entre eles, vai aproximando e afastando, aproximando e afastando, aproximando e afastando. Afasta pouquinho, 2 centímetros, e volta, daqui a pouquinho você sente uma mão puxando a outra. E se você encosta um pouquinho mais, deixa meio centímetro, você sente o toque mesmo quando ainda não tocou. Isso é a maior prova de que você é só energia. Então, gente, continuo mais uma vez dizendo, não estou fazendo ninguém ser espírita. Já falei que a vantagem desse estudo é que ele faz com que você entenda o mecanismo de uma forma simples, uma linguagem simples, sem aquele monte de chávenas e botelhas, obnubilados, palavras difíceis, um português arcaico que ninguém mais conhece. Então, não adianta falar numa língua que as pessoas não entendem. A linguagem tem que ser simples. E o Pentateuco Espírito tem essa vantagem. Ele te ensina e depois ele diz, o que você aprendeu, você não precisa ficar aqui, segue seu caminho. Você não é necessário ficar preso a ele. Quer ficar lá, quer trabalhar, quer fazer caridade, fica, não quer, vai embora. Porque o que você aprendeu, nunca mais você é o mesmo. Quando tu aprender esse mecanismo de vida, nunca mais você age da mesma forma, nunca mais se toma uma atitude errada sem que a tua consciência te chame a atenção. Nunca mais você erra tanto como você errava no passado. Quando você errar, você vai perceber na mesma hora. Então, você vai fazendo a sua reforma íntima, que é a coisa mais difícil do mundo. Reconhecer suas fraquezas, reconhecer seus erros e brigar para vencê-los, um a um. Começa pelos mais fracos, pelos mais simples, depois você começa a pegar os mais bravos. Como eu peguei a bebida, o cigarro, que foram os mais difíceis, eu deixei mais por último, agora tem que ser a tolerância que eu estou trabalhando. Sem mais, gente, vai lá no YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve para o canal crescer. Vai lá no Véia na Roça, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Vai nas páginas do Grupo Comunicação e Pesquisa, vai assistir tudo que está lá, tem muita programação boa para vocês. Desliga a televisão, tem muita porcaria, desliga o rádio, ou então liga ela na internet, vai assistir coisa boa. Paz e luz. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nós esperamos que essa hora de vida desprendida do seu tempo e investida aqui conosco seja de alguma valia para a sua vida, que esse conhecimento seja utilizado de alguma forma para você escolher
o seu caminho e seguir aí a sua jornada, tá bom? Como Soninha falou, ninguém está pedindo, ninguém está dizendo que você deve ser espírita, deve ser aquilo ou tem que ser isso. Ninguém tem a verdade absoluta. São somente estudos e conhecimento de quem sabe, de quem estudou, de quem conhece, passado para você, tá bom? Bom, até a próxima com o programa Mensagens do Bem, série especial Conversando com os Espíritos, sempre com Sônia Regina, nossa palestrante, e a apresentação do Denis Albert. Forte abraço, feliz sempre, com muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós, sempre possamos e sejamos a nossa melhor versão, sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós, o nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam e nunca vão nos limitar, mas somente porque a nossa consciência e o nosso espírito é que são e sempre serão livres. Canal Entre Mundos e Rádio WRB, 3 anos com você. Namastê. Namastê.